apostila, com a lei e com a doutrina em mãos. Vamos lá? Vem comigo! Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre a legislação referente à sociedade limitada. Ela está prevista no artigo 1052 do Código Civil, tá? Então, lá tem a previsão legal. Acontece o seguinte, na sociedade limitada, caso o artigo específico para ela, né, o conjunto de artigos específicos para ela, não tenha alguma omissão ou não esteja previsto algum fato, alguma situação, ela poderá usar a legislação supletiva, ou seja, recorrer à legislação da sociedade simples, mas existe o seguinte benefício, digamos assim. No contrato social, os sócios podem já escolher, nas cláusulas que eles estabelecerem, qual será a legislação supletiva. Se será aplicada a legislação supletiva da sociedade simples ou da sociedade por ações, a lei da SA, número 6.404 de 76, tá? Então, eles já vão decidir isso. Uma legislação não exclui a outra, né? Não é isso que nós estamos falando. Ela tem os artigos referentes à sociedade limitada, a partir do 1052 do Código Civil. Supletivamente, ela tem essa faculdade de escolher. Será aplicado sociedade simples ou será aplicado a lei da SA, tá? A outra seguinte situação, ela não pode utilizar a lei da SA quando for falar sobre dissolução, tá? Quando a sociedade limitada tiver que tocar nesse assunto sobre encerramento das atividades, ela não vai poder optar pela legislação, tá? Supletivamente, ela vai ter que usar a simples. Agora, os demais assuntos, ela pode usar tanto a lei da SA ou quanto a sociedade simples, desde que isso esteja previsto no contrato social, e isso de forma supletiva, tá? Primeiro, os artigos referentes à sociedade limitada. Na omissão, se socorre pela lei da SA ou sociedade simples, desde que já esteja estabelecido isso no contrato social. Ela não disse nada, então vai ser aplicado supletivamente o que tange a lei da sociedade simples, tudo bem? Então vamos lá, vamos para o próximo. Deliberação dos sócios, né? Deliberação é quando os sócios se reúnem para decidir algo referente à sociedade, né? Então existem duas formas dos sócios tomarem as decisões sobre as questões relevantes, pertinentes à sociedade. Nós temos a assembleia e a reunião. A forma deve estar fixada no contrato social de como será feita, tá? A assembleia, ela é regulamentada pelo Código Civil e tem várias formalidades, né? Sob pena de nulidade. Por exemplo, para ocorrer uma assembleia, tem que publicar o ato convocando por 3 vezes os sócios, tá? No Diário Oficial ou em jornal de grande circulação. Tem que disponibilizar previamente os documentos relativos à prestação de contas para que os demais sócios tenham acesso antes mesmo da reunião. E o seguinte também, tem que o registro de ata vai ser registrado na junta comercial, tá? E vai ser obrigatório ter assembleia quando tiver a sociedade com mais de 10 sócios, tá? Menos de 10 sócios, a reunião, ela é suficiente. A reunião, ela tem a principal diferença para a assembleia, porque eles são livres para dispor sobre suas regras no contrato social, tá? É menos formal, digamos assim, né? Acima de 10 sócios tem uma formalidade maior, tá? A reunião se dará segundo as formalidades estabelecidas pelos sócios, então eles que vão lá estabelecer. Ela não posso falar a palavra informal porque não deixa de ser uma formalidade, mas ela é menos burocrática do que a assembleia, tá? Então, eles se reúnem dessas duas formas para poder fazer decisões importantes quanto à sociedade. Agora, o quórum de votação. Em regra, né, as decisões são tomadas em reunião ou assembleia, como eu disse, com base na maioria simples, tá? Ou seja, como você vê que eles, quando tem uma assembleia, eles convocam por 3 vezes no Diário Oficial. Entende o quê? Se o sócio já foi convocado, não compareceu, é porque ele não tem interesse. Então, por isso que a votação vai ser por maioria simples. Os sócios que compareceram naquela reunião.
sendo o valor de cada voto proporcional à participação do capital social, né? Quem tem o capital social maior, né, o valor da cota maior, o seu voto vai ser diferente daquele que é um sócio minoritário, que tem uma cota menor. Tem um conselho fiscal, que é um órgão facultativo, não é obrigatório para a sociedade limitada, que pode ser constituído para acompanhar e fiscalizar os trabalhos dos administradores e liquidantes da sociedade. O conselho fiscal tem poderes para examinar os livros empresariais, convocar assembleia na omissão dos administradores, elaborar pareceres indicativos para as deliberações sociais. A sociedade limitada, gente, e nós temos sociedades que têm um poder econômico muito elevado, tá? Não é uma sociedade de menor porte. Ela pode ser pequena? Sim, pode ser uma sociedade com menor porte, mas ela pode ser também uma sociedade que tem um número elevado de sócios, por isso que ela tem uma questão, assim, se você for parar até para ver os artigos, ela tem um detalhamento até maior. Obviamente que a sociedade simples ela tem uma legislação mais vasta, por isso que a gente acaba se socorrendo dela quando você está em outra sociedade, em caso de forma supletiva. Mas a sociedade limitada também é altamente regulamentada, porque é uma sociedade muito utilizada, né, e pode ter um poderio econômico muito alto, tá? Vamos para a próxima identificação aqui. Exclusão de sócio minoritário. Existe a possibilidade, se tiver previsto no contrato social daquela sociedade, de excluir um sócio que tem um capital pequeno, né, o minoritário, de forma administrativa, né, de forma extrajudicial, digamos assim, que é até melhor explicar dessa forma. Não há necessidade, por exemplo, de uma ação judicial para excluir aquele sócio. Né? Eventualmente, se os demais sócios verem que o sócio minoritário não está se comportando da forma que eles tinham acordado, se ele não está passando confiança para a sociedade, está fazendo algo contrário à lei ou contrário ao contrato social, quebrando aquele dever de fidelidade, está sendo negligente, está agindo contrário aos interesses da sociedade, eles podem fazer sim a exclusão desse sócio minoritário de forma extrajudicial. Vamos ler. Exclusão de sócio minoritário. Além das hipóteses de dissolução parcial da sociedade simples, que nós vamos ver mais para frente, tá? Nós vamos ver um por um, são plenamente aplicáveis às sociedades limitadas o artigo 1085, coleciona mais uma, a possibilidade dos sócios representantes da maioria do capital social excluírem extrajudicialmente sócio que esteja pondo em risco a continuidade da empresa em virtude dos atos de inegável gravidade. Tais atos são aqueles contrários à lei ou ao contrato, como a ruptura do dever de fidelidade, negligência, defesa dos interesses sociais, uso da pessoa jurídica para consecução de benefícios particulares em detrimento dos demais sócios, dentre outros. Para que seja imposta a possibilidade de exclusão do sócio minoritário por decisão assemblear, deve ser prevista no contrato social, sendo-lhe sempre assegurada a ampla defesa. Nós até falamos, né, acabamos de falar sobre a deliberação, quando os sócios se reúnem para decidir algo. Olha aqui um assunto que os sócios vão deliberar, né? Digamos que uma sociedade aí que tenha 10 sócios. Um sócio não está se comportando de forma fidedigna com os demais sócios, né? Ele está rompendo o contrato social por algum ato que ele está praticando. Gente, tem que ter gravidade, tá? Não pode sair excluindo o sócio de qualquer jeito, não. Eles vão se reunir e na assembleia eles vão decidir, olha, vamos excluir o fulano de tal? E aí naquela assembleia eles vão votar, e levando em consideração, né? Maioria simples, eles vão levando em consideração o sócio que tem um capital maior, cotas maiores, e eles vão decidir, né? Então, se optar pela exclusão daquele sócio minoritário é aquele que tem um capital menor, aí eles vão votar e ele será excluído extrajudicialmente. Não há necessidade de ingressar com ação judicial. Mas o requisito precisa estar constando essa possibilidade de exclusão de sócio minoritário no contrato social. Se não tiver essa previsão no contrato, não há possibilidade, vai ter que ser judicialmente mesmo. Olha a importância de fazer um contrato social já prevendo situações,
né? Se você faz um bom contrato social, já pensando, olha, pode ter um sócio minoritário que possa trazer algum problema, algum prejuízo e que os demais sócios possam excluí-lo extrajudicialmente, você já tem que pensar antes para poder utilizar esse benefício quando houver essa situação, tá? Agora nós vamos encerrar por aqui, tá? Concluímos a sociedade limitada. Sugiro que leiam os artigos, porque aqui eu estou falando de forma resumida. Leiam os artigos pertinentes à sociedade limitada, a partir do 1052 do Código Civil. No próxima aula nós vamos entrar em sociedades que são registradas por estatuto social, tá? Nós vamos falar sobre sociedade anônima, depois nós vamos falar sobre sociedade incomandita por ações. Qualquer dúvida, fico à disposição e espero vocês daqui a pouco. Tchau, tchau. Agradeço por ter acompanhado a aula até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição nos e-mails. Conte comigo. Até mais. Tchau, tchau.